Vamos falar sobre essa questão do JCP. Boa parte, então, da tese por trás do método Barsi, claro, é através de reinvestir dividendos. E quando a gente fala de dividendos, a gente está falando de proventos de maneira geral, né? Tem o JCP lá no meio, que pode ser que mude a regra. Eu queria ouvir de vocês o quanto influencia na metodologia o que vocês estão analisando, se preocupa, qual que é a pegada? Eu acho que quando as pessoas começam a fazer essas projeções, elas imaginam que o mercado é estático e não vai se reorganizar, né? Acho que, como o Fabião bem disse, empresas são organismos vivos. Então, elas sobreviveram muito bem até 96, quando não existia juros sobre capital próprio e quando o dividendo era tributado. E os seus controladores recebiam lá os seus proventos e recebiam muito também em termos de bonificação e recompra, né? Era muito mais comum isso na década de 70 e 80 do que é hoje, inclusive. Então, eu acho que o sistema econômico, todos os agentes e essas grandes empresas listadas em bolsa têm plena condição de fazer isso, de se readequar ao cenário que se apresenta à frente, né? Dito isso, eu acho que de maneira alguma atrapalha quem segue essa estratégia, né? Eu acho que pode, obviamente, atrapalhar os planos de algumas empresas mais do que outras. Então, bancos fazem muito desse movimento, né? São os maiores pagadores de juros sobre capital próprio e vão ter que se readequar. Assim, não vão deixar de ganhar dinheiro, mas, obviamente, vão encontrar outros mecanismos para remunerar bem o seu acionista. Essa é a minha opinião, né? Quanto à tributação do dividendo, esse é um fantasma que recorrentemente aparece, né? Entra governo, sai governo, e essa pauta populista sempre retorna aí para nos assombrar. De novo, a estratégia foi criada num ambiente muito mais desafiador, em que os dividendos eram tributados, né? Eu acho difícil que passe alguma coisa no sentido de vamos tributar e não vamos fazer nada em relação à alíquota de RPJ, porque o que você está fazendo é justamente elevar a carga tributária como um todo, né? Você está praticando a bitributação, que lá em 96 já foi considerada inconstitucional. Você tem um Senado que boa parte deles também é composta por empresários, então, quer dizer, eu não sei se eles vão concordar, né? Que bom, né? Pelo menos nesse lado a gente está jogando junto. Não sei se eles vão querer pagar mais impostos, né? Então, eu acho que vários outros argumentos corroboram para que esse assunto continue sendo empurrado com a barriga, particularmente, né? Agora, o JCP eu acho que não traria tanto estrago quanto o fim do JCP não traria tanto estrago quanto a tributação pura e simples do dividendo sem nenhuma compensação, né, no IRPJ. Perfeito. Ô, Henrique, diga lá. Só antes de você puxar o micro aí, e aí a gente até chegar nessas empresas que estão fora do BEST, que hoje são posições relevantes lá para a GF, eu queria que eles falassem um pouquinho de como está a cabeça em relação ao cenário, né? Porque ontem a gente teve Copom, cortou cinquentinha. Cinquentinha. Surprise, mother. Se bem que eu falei lá no nossa publicação no nosso Instagram, né? Eu escrevi que ia ser cinquentinha, mas que eu queria 75 ou 150 para ver o caos. É mesmo? Eu gosto da bagunça. Luquinhas O heterodoxo. Rogério Xavier veio aqui e falou que não pode ter movimentos tão abruptos de juros no Brasil, né? Porque a gente é um aluno nota 6. Eu discordo dele. Tem que mexer fortemente. Luísa Trajano curtiu o seu post. Da era do carnezinho. Esse meme aí é muito bom. Mas cortou juros, começa o ciclo aí de corte tão esperado, né? O investidor brasileiro, pelos dados, só saiu da bolsa, né? Você olha até pelos números de captação da indústria, de fundos, né? Resgate após resgate, turminha saindo aí da bolsa, o mercado que estava muito descontado, andou um pouquinho, uma descompressão de risco, a gente falou sobre aqui, mudança da cabeça dos gestores, o ambiente político que preocupava demais, preocupa menos agora, reforminha saindo aí que não era esperada, coisas do tipo, né? Lá fora, o Brasil dependente muito do cenário lá fora também, a gente tinha aquela questão lá do soft landing, hard landing, etc. Parece que tá pintando um soft aí, então as coisas estão um pouquinho melhores lá fora também, aí fica naquele dólar smile, nem tão bom, nem tão ruim, bom para o Brasil. Queria ouvir de vocês, como está a cabeça para cenário e como isso se traduz na carteira de vocês, mas agora olhando por cima. E essa discussão é uma discussão curiosa, porque eu ouvi bastante podcast que vocês participaram antes de vocês virem aqui, embora o Stock Picker seja o melhor. Mas eu vejo poucas pessoas perguntando para vocês sobre isso. E
A gente falou aqui, vocês mesmos disseram, né, que dentro da filosofia de investimento de vocês, não fica comprado para sempre. Tem uma hora que vocês decidem, eventualmente, vender, realizar. E isso tem a ver um pouco com a leitura que vocês têm, obviamente micro, mas inegável dizer que a gente precisa olhar vários fatores, né? Eu queria ouvir de vocês diretamente como está essa leitura de cenário. Cara, traçar cenário num país como o Brasil Olha, para mais de 6 meses é ingrato, hein? Eu não me lembro nenhuma vez que eu deixei ou tomei uma decisão, deixei de tomar ou tomei uma decisão por cenário macro no Brasil em relação a uma ou outra empresa que eu queria investir. Então, ele é muito mais um pano de fundo. Eu tendo a ficar preocupado quando a gente começa a ver verdades absolutas e obviedades, aquele consenso. O que todo mundo está falando agora? Juro para baixo, bolsa para cima. Né? Isso não é tão óbvio assim, em vários aspectos. É claro, vai gerar fluxo, vai ter uma migração. Para as próprias empresas, né? Você vai trazer uma taxa de desconto menor, então isso mexe no valuation, custo de dívida, despesa financeira, captação, tal. Então, tem muitos componentes e eu acho que todo mundo quer viver num ambiente de juro baixo, né? Pô, nenhum país sobrevive com juro do jeito que o Brasil. Então, o Brasil tem. Então, a gente quer ver o empreendedorismo florescendo, a gente quer ver as empresas investindo, tal. Acho que, dito tudo isso, quando a gente olha estruturalmente, e eu não sou a pessoa mais certa para analisar juro, contas públicas, assim, mas quando a impressão que dá é que estruturalmente o juro não vai conseguir ficar tão baixo quanto esteve em algum momento por um longo período de tempo. A gente vê muitos problemas ainda sendo discutidos, toda a questão fiscal, tal. Então, o juro pode cair, na minha visão, até certo ponto. Isso pode ter um impacto de curto prazo na bolsa muito positivo, mas olhando para o futuro, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ter um ambiente estruturalmente de juro mais baixo e isso vai fazer com que o mercado de fato prospere, mas com segurança, assim, sabe? Não aquele voo de galinha para voltar atrás. Você roubou minha frase. Eu acho que vai ser um voo de galinha. Assim, todos os sinais demonstram que o cenário mais provável que isso aconteça é que a bolsa suba nos próximos meses. Portanto, eu estou otimista com bolsa e pessimista com os meus aportes. Esse é o meu resumo. Mas eu acho que, de qualquer forma, o cenário sempre está bom para um investidor que está começando nessa estratégia. E é sedutor falar isso, porque na prática funciona assim mesmo. A gente tem uma estratégia que se chama dividendo inteligente. No momento que a gente está gravando esse podcast, que está ao vivo o podcast, sim, né? isso. No momento que a gente está falando aqui nesse podcast, uma pancada de empresas está soltando resultados. E esses resultados vindo com dividendos, muitas delas, especialmente nos setores best, que a gente sempre defende aqui. Então, é um momento muito propício para que uma pessoa que esteja entrando agora já entre em boas empresas ganhando dividendo. Acho que é entrar com a perna direita aí nos investimentos, sabe? Então, eu acho que independente do cenário, assim, na verdade a gente vai investir independente do cenário, a gente não vai parar de investir. Então, o Brasil ficou muito melhor agora, as ações subiram pra caramba, alguma ação vai estar boa para comprar, alguma ação passa no crivo. Então, mantenha o hábito, mantenha o aporte constante, isso tem que ser religioso. Eu duvido que o Barsi parou de investir quando o cenário ficou muito bom em algum momento lá atrás. Nunca fez isso. Sempre tem algum setor ou alguma empresa... Se investe mais ou investe mais menos. ou menos, mas investe, né? Mas então, sempre tem algum setor ou alguma empresa que por algum motivo ali, e outra, sei lá, não gostaram de um balanço igual a Cielo. Sim. Cielo tem sido o maior foco de compra do Barsi nesses últimos anos. E outra, é o que você falou, o cenário sempre vai estar turbulento, assim, se tratando de Brasil, né? Beleza, a taxa de juros caiu. Mas, cara, daqui a pouco acontece alguma coisa no Brasil que vai tirar alguma coisa dos trilhos e o cenário não vai ficar tão bom assim. Eu acho que o medo que a galera tem, talvez, de começar a investir na bolsa é, será que é o momento? Será que eu compro agora? E depois de algum tempo acontece alguma coisa aí, o trem dá aquela descarrilhada, cai 30%. Se você gostou se você entende a ação que você comprou, se você entendeu a empresa que você analisou, você vai querer comprar mais sim. Então é o que o Felipe falou, ou você compra mais ou você compra menos, mas você compra.
né? A gente não tem perfil de vendedor, não tem jeito, a gente não consegue vender muito bem, o negócio é comprar. Então o cenário sempre vai estar bom nesse sentido para quem investe seguindo essa filosofia. Essa é a pegada. Pode parecer romântico isso aí, que seja, que pareça então, porque é o que acontece de fato. Não, eu tô mentindo aqui, a gente vai comprar, não tem jeito. Então, pode parecer romântico, mas é o que... Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.